Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. E estamos aqui com os nossos canais no Facebook, no Instagram, no YouTube, que estão aqui nos dando assim essa alegria de estar nos acompanhando. Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui interagindo pelo nosso querido MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E como sempre, nós temos hoje uma temática muito importante, bastante relevante nos dias atuais, de muitos conflitos, muitos desencontros. Nós estamos falando a respeito da temática da alienação parental. E para conversarmos a respeito desse tema tão importante, nós temos aqui uma advogada que é consteladora, tem um trabalho na área de família já de muito tempo e vai nos trazer assim grandes reflexões, grandes informações. Estamos falando da nossa querida Daniela Martins. Olá, Daniela! Olá, bom dia, Bira, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É isso aí, estamos aqui com essa alegria de tê-la aqui, pela primeira vez aqui pelo MAP, trocando figurinhas a respeito dessa temática assim tão importante. Sim, com certeza, que envolve muitos cenários familiares aí. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir. É isso aí, dependendo do horário que vamos ver, né? Em que local, por exemplo, nós temos pessoas que acompanham fora do país, né? Então, de repente, lá é um outro horário. Exatamente. Então, vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Com certeza. Essa temática é bastante interessante, né? E a gente pode começar direto ao ponto, né? Indagando sobre o que vem a ser a alienação parental. O que a gente poderia ter assim, de entendimento para que a gente pudesse começar a conversar a respeito desse tema? Assim. O que a gente pode dizer que seria alienação parental? Alienação parental, que também é chamada de síndrome da alienação parental, que é regulada aqui no Brasil por lei própria, né? É a Lei 12.318 de 2010. E ela pode ser definida de uma forma não jurídica, né? Porque a gente não quer falar aqui de uma forma jurídica, mas assim, é como se fosse um induzimento para que uma criança ou adolescente repudie o seu outro genitor. Então, é feito por um pai ou uma mãe uma campanha difamatória contra o outro, ou mesmo avós ou responsáveis, né? Pessoas que criam com esse intuito de destruir o vínculo, ou de que o vínculo não aconteça, sabe? Então, os atos de alienação parental, que são inclusive descritos na lei, alguns como exemplo, porque também não tem como a lei conseguir catalogar tudo que é possível de acontecer nesse sentido, né? O ser humano bem criativo aí para conseguir fazer coisas ruins. E, na verdade, começa desde uma pessoa que some com a criança. Eu já tive um caso desses, né? Em que a criança some em São Paulo, uma mãe, graças a Deus, hoje a situação já mudou, mas que a mãe sumiu com o filho, então é uma possibilidade para não ser achada mesmo, né? Que já é realmente para impedir que os vínculos pudessem ser estabelecidos. E tem as próprias situações de manipulação, né? Assim, olha, pega essa mochilinha que papai vem buscar hoje, para a criança se frustrar mesmo, sabe? Assim, tipo, não vem, não sabe que não vem, por exemplo. E aí, ou então começa a falar mal mesmo, né? Tipo, seu pai, sua mãe não presta, né? Seu pai não vale nada, um ordinário, alguma coisa assim que, sabe, que vai fazendo realmente no intuito de destruir aquele vínculo, de fazer, né? Fica do meu lado, quem cuida de você sou eu, aquele outro lá ou aquela outra lá não serve para nada, nem dinheiro te dá, e por aí vai, sabe? Então, são várias formas possíveis de acontecer, e é extremamente comum, né? A gente sabe que isso é, infelizmente, algo muito comum, e polêmico também, porque aí depois a gente pode até entrar um pouquinho nisso, mas a lei tem várias discussões de quando ela também é usada, porque é aquela história, o ser humano, né, a gente faz algo para ser bom, você faz uma lei para poder proteger as crianças, adolescentes, coisas assim, e as pessoas desvirtuam o uso, então tem esses outros problemas também que a gente pode falar no segundo momento. Mas a lei existe, uma lei específica sobre o assunto, justamente porque é muito comum, sabe, Biri? Eu trabalho só nessa área de direito de família e sucessões, que sou advogada justamente nessa área,
Já trabalhei em alguns casos, né? Dois atualmente no escritório que estão acontecendo discussões de alienação parental, e uma em que claramente a alienação parental existe, assim, de uma forma também dessas, assim, mais... assim, feita de uma forma bem inteligente, aquela coisa do ser humano, assim, que vai, não é uma coisa óbvia, mas que é o resultado, né? Você tem, tipo, crianças que uma de 12, uma adolescentes, né? Uma de 12, uma de 17, sem contato com a mãe, elas cortaram a mãe. Então, claro que tem algo aí, né? Então, a gente está procurando entender através do estudo psicossocial o que está acontecendo. Mas é isso, então é extremamente comum, infelizmente, nessa área que eu atuo. É interessante, né, que você colocou alguns exemplos e que são coisas naturais, né, mas que a gente não se dá conta que aquilo está sendo algo que agora não, né? A gente está falando em 12 anos, quando você falou, né? A lei foi lançada em 2010. E parece que esse ano também ela teve alguma alteração. Uma mudança de alteração, né? E essa alteração, você acha assim que, sem entrar muito no juridiquês, né? Ela contribuiu para que a sociedade possa ter assim, um entendimento maior? Ou ainda continua um troço assim, muito assim, o que é isso? E de repente o pai ou a mãe continua, ou a avó, quem quer que seja, continuam fazendo assim, do jeito dele, mas cometendo, seria uma infração? Seria isso? A alteração da lei foi bem técnica, então, de certa forma, não vai repercutir tanto no dia a dia assim, das situações. Mas, de qualquer modo, o que existe é que... Eu vou ter que entrar, agora te falei, no partezinha da polêmica, até porque é por isso que a lei é tão em voga. A lei ela é muito em voga porque existe assim, um mau uso da lei de alienação parental. Porque a lei, o que ela faz? Ela tenta prevenir esse tipo de situação. Então, ela tenta prevenir, punir pais ou mães, ou avós, ou representantes, que estejam praticando esses atos, né? Então, vai ter uma perícia dentro da justiça, né? Vai ter um especialista nomeado que vai dar o seu parecer técnico, vai fazer entrevista com a família, para poder falar, né? Eu já tive um processo que teve, e a perita falou mesmo, falou, olha, claramente existe aqui com essa adolescente de 12 anos aqui, uma alienação parental, né? Por quê? Porque os pais, quando estão discutindo a guarda, muitas vezes aquele que quer a guarda apela, né? Assim, então ele vai realmente praticando assim, sua mãe e tal, e nesse caso era até um pai contra uma mãe, é até diferente do comum, porque as crianças moravam com o pai, que não é mais comum, né, na sociedade. Mas então vão tendo esse tipo de atitudes, e aí os peritos analisam, dão até os seus laudos, né? E aí o que acontece? A lei, como ela é desvirtuada hoje, eventualmente acontece também. Obviamente a lei fala sobre esses casos que acontecem de uma relação que era para ser boa. Aí tem os casos, por exemplo, de pais, infelizmente, que abusam sexualmente dos seus filhos. Esse tipo de pai, né, mãe, ou mãe, né? Obviamente, extremamente. E esse tipo de pai, claro, aí tem que ter visita assistida, tem que ter todo um afastamento, tem que ter uma proteção à criança. Então, o que é o desvirtuamento aí da lei? O número 1, algumas pessoas inventam casos de abuso para poder afastar. Então, para praticar a alienação parental, inventam casos de abuso. Extremamente comum, infelizmente. É muito comum, é impressionante. Infelizmente. E, por outro lado, quem de fato abusa, tenta usar a lei para se proteger. Porque já é um clássico, né? Assim, que inventem o abuso, por um lado, para usar e fazer alienação parental. Aí, às vezes, quem abusa de fato vira e se protege assim. Eu não abusei jamais. Essa pessoa, esse pai, é um alienador. Está apenas me alienando para me afastar do meu filho, inventando que eu abusei. Então, essa situação, essa briga, tomou uma proporção enorme. Aí, como você conhece o ser humano, os seus lados, né? E aí, claro, também politizou o assunto, porque aí, por fim, as pessoas ainda colocam o assunto em esquerda e direita, e por aí vai, né? E aí, políticos de determinada atuação, aí vem aquele discurso caloroso. Então, existe tem gente hoje, tem uma linha, uma frente, que quer que a lei não exista mais. Só que, assim, a gente daqui do direito, a gente defende veementemente que não, a lei tem que existir, a gente tem que tomar toda a cautela e ter todo o preparo dos profissionais envolvidos para tentar evitar essas situações que eu expliquei.
Mas com isso vem essa tentativa de mudança da lei e tudo mais, entendeu? Então essa aqui agora, ela foi bem técnica e justamente assim, era só para tentar evitar coisas muito drásticas. Então ela tirou algumas punições maiores que havia na lei e tentou tecnicamente fazer o processo ficar ali melhor para se aferir melhor o que de fato aconteceu. Que é exatamente isso que o caminho que tem que ser seguido, né? Para que consiga, a lei é boa, a lei é necessária, mas aí o mau uso da lei é que precisa ser controlado, né? Em direito a gente tem muito isso porque nós, seres humanos, a gente dá trabalho, né? Então... Sim, é verdade. E aí, enquanto a gente não consegue resolver as nossas questões, né? A lei está aí exatamente para regular aquilo que nós, humanos, né? Muitas vezes nos perdemos aí. Agora, como é conflituoso e traumático, né, Daniela, assim, para a criança, né? Os filhos, né? Que estão aí nesse meio, né? Quer dizer, como isso repercute, né, no psiquismo da criança, que a gente vê ali muitas vezes familiares, né, totalmente perdidos, né, ignorando o outro, né, aquela criança que está ali, que naquela estrutura, então o que menos ela quer ouvir é que se fale mal do pai ou da mãe, né, e vive nesse conflito, né. Isso, a hora que a gente entrar na visão sistêmica, então, que ela enriquece, né? Como você já sabe, que você já estudou isso também, ela enriquece ainda mais esse ponto de vista, mas assim, a psicologia toda já tem essa linha, né? De que a saúde mental e emocional da criança é muito importante, que ela tenha referência materna e paterna, independente de separação, independente de briga, independente se ela é fruto, por exemplo, de uma relação eventual, né? Uma relação sexual eventual, de duas pessoas que nos conheciam e ali acabaram tendo uma relação sexual e tiveram um filho. Ainda assim, é pai, é mãe da mesma forma, né? Então, e isso para o referencial da criança já é extremamente estudado pela psicologia e o quanto é importante que ela consiga ali criar seus laços, e mesmo que se ela não, infelizmente, não puder criar laços, que ela possa ter esse olhar, ó, é o meu pai, é a minha mãe, e a gente vai enriquecer isso na visão sistêmica, né? Tem um filme de alienação parental, eu não vi ele inteiro, é bem pesado, mas ele chama A Morte Inventada. Olha, que interessante. E ele é sobre relatos, justamente para procurar mostrar e orientar as pessoas sobre a gravidade, né? Esse é um documentário desses acontecimentos, do impacto absolutamente negativo no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente para a vida adulta, que vai ter a repercussão da alienação parental. E aí são vários relatos, né? De crianças, adolescentes que já agora adultos, contam o que eles passaram e como isso refletiu na vida deles. E aí tem essas histórias absurdas, tipo, essa morte inventada, inventa que morreu, né? Tipo, esse pai, sua mãe morreu e tal. Tudo para procurar, assim, né? Não, para que a pessoa tenha aquela intenção lá, não, eu vou romper qualquer possibilidade de laço com o outro para que seja meio que só meu esse filho, né? Assim, que eu que cuido. Vingança também, é naquele ódio que às vezes os genitores, os pais, né, sentem um pelo outro, eles se vingam, infelizmente, fazendo isso. Então, realmente o impacto é muito grave, já é bem assim algo que a ciência aceita plenamente, estuda, entende? No sentido de perceber o quão grave os reflexos que esse tipo de atitude acaba tendo na formação aí daquela criança e adolescente para a vida adulta. Com certeza. Você que está chegando agora, né, aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, nós estamos aqui com a nossa querida advogada Daniela Martins, né, especialista na área de família, consteladora também, conversando sobre essa temática da alienação parental. Deixa aqui a sua indagação, a sua reflexão. Estamos também agradecendo algumas pessoas que já estão postando aqui seus comentários, né? É um tema muito relevante e a gente continua aprofundando nesse primeiro encontro, né? Nosso é um primeiro encontro que nós estamos aqui refletindo sobre essa temática aqui com a nossa querida Daniela Martins. E Daniela, eu lembro, né, nós temos aqui, né, são as confederações espíritas, atualmente são os conselhos espíritas, né? Eu vou falar uma pessoa que é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro e talvez no Brasil também, acho que no Brasil também, que é a nossa querida Darcy Neves, Darcy Neves. Ela tinha um projeto há algum tempo atrás, já há bastante tempo, de escola de pais, para pais, mães, né, pais, né, exatamente para trabalhar essa questão,
porque isso vai demonstrando como os pais necessitam, né, de ajuda, né? A gente lembra a fala aí da música, né, do Renato Russo, né, Legião Urbana, né? Vocês são crianças, como seus pais são crianças, né, como você e tal, né? Então, assim, parece que isso é muito presente, mas quanto mal pode ser evitado, né? Nesse processo de ter esse cuidado de preservar na mente do filho, né, da criança, aquela imagem do pai. E a gente vai ver, depois eu acho que você vai ter muita coisa para nos falar aí. Eu conheço meu pai ou minha mãe através do outro, mas eu não conheço meu pai, agora eu estou conhecendo meu pai por mim mesmo. Então, isso é um processo, né? E tem muita história. E tem uma novela que está fazendo muito sucesso, né? Tem muita gente que gosta, muita gente que também não gosta, mas que teve uma situação como essa, né? Onde o personagem lá, a mãe disse, não, seu pai morreu. Depois de tantos anos, ele vai descobrir que o pai estava vivo. Morte inventada. Isso, exatamente. Muito interessante esse nome, filme, né, que você destacou aí, né? Então, Daniela, e na sua percepção, assim, atualmente, a sociedade como um todo, você acha que isso está ficando mais claro? As pessoas estão entendendo, assim, que esse meu jeitinho, porque, assim, no meu particular, aqui no meu terreno, é como se fosse aqui eu mando e tudo acontece, porque aqui, lembrando até uma passagem do Evangelho, né? Aqui eu mando, mas aqui também eu sou detestado, né? O Evangelho fala isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Que é como se o lar ali fosse algo independente de tudo, e ele pode fazer o que queira fazer. Você vê avanço no sentido do coletivo, ou isso ainda está muito distante do imaginário da sociedade, assim, de entender que isso que você já relatou passa a ser um crime? O que a gente pode dizer desse fato da alienação parental, quando a gente comete um ato dessa natureza? Qual o valor que a lei coloca nisso aí? Crime não não, mas é um ilícito, né? Assim, é algo bem legal. Não chega a ser crime, porque crime é com aquilo que você pode responder penalmente, né? Mas, assim, é um ilícito aí que vai ter suas consequências, né? Que são, como eu te falei, a pessoa pode perder a guarda do filho, ela pode, por exemplo, ser obrigada a somente ter visitas assistidas, tem uma série de medidas que a lei aplica ali, que ela também cataloga ali, para tentar realmente evitar e punir aquele que, de fato, teve esse tipo de atitude, né? Mas, Bira, o que acontece? Acho que até por a gente estar falando aqui num canal espiritualista, então acho que é bem legal, a gente pode olhar por um viés também mais amplo, né? Sim. Primeiro, eu acho que a gente tem que ser bem realista, você já me conhece minha forma também de expressar as coisas, né? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar, até mesmo na visão religiosa, no sentido que há muitas moradas na casa do Pai, e aqui dentro da própria terra a gente tem muitas formas, né, de vivência. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que aqui a gente não é, assim, os espíritos mais evoluídos, pelo contrário, sim, né? A gente está em processo evolutivo, né? Em planeta de prova e expiação, então se estamos aqui encarnados nessa Terra, é porque temos muito a aprender. E isso a gente sempre tem que estar antenado e sendo realista com isso, para a gente não entrar nos processos de negação e sublimação, né? Então, nós somos muito astutos, né? E a gente tem que prestar atenção nessa astúcia que é tão falada no Espiritismo, que é a fase do homem que a gente se encontra, né? Então, dentro desse processo de astúcia, muitas vezes que esse tipo de atitude é feita, porque, como eu te falei, tem as que fazem de forma declarada, intencional, e aí, na verdade, aquela pessoa, dentro da consciência dela, acho que ela pensa até assim, não, vou fazer isso mesmo porque aquela pessoa merece, vai ser melhor para o meu filho, dentro da consciência limitada dela ali. E já tem outras não, que já tem um nível, às vezes, assim, mais de consciência, mas, assim, aí vai usando os artifícios humanos, né? Então, peraí, eu vou dar um jeito aqui, que vai para manipulação, bem na astúcia mesmo, né? Então vai começando a fazer coisas sutis ali, para, né, criando situações, pequenos comentários, plantando. Filme é muito bom para mostrar essas coisas, né? Os filmes muitas vezes mostram imagens, novela também, né? Que as pessoas fazem assim com sutileza. Teve há pouco tempo, há uns 3 anos, não sei, mostrava aquele filme, era um filme daqueles coisas do Harry Potter, lá do Dumbledore. Aí eles trouxeram um vilão
que era até na figura do Johnny Depp, que depois não pôde continuar, mas ele traz aquele vilão, que eu acho interessantíssimo quando eles fazem isso, que é bem aquele vilão que você acabaria assim gostando dele, que é mais humano, é mais humanizado, né? Ele é ali, assim, galante, fala muito bem, ele vai te induzindo a pensar coisas ruins de uma forma muito sedutora. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito, estar sempre muito atentos e ampliando a nossa consciência para esse lugar. Então, eu acho que a alienação parental, dentro da sociedade, dentro dessa visão de várias moradas na casa do pai aqui, a gente vai ter em vários níveis, claro, igual eu te falei, num nível realmente mais escrachado e ignorante, em que a pessoa tem um nível de consciência menor, mas sempre desse lugar que espiritualmente a gente também sabe, de acordo com o nível da consciência das pessoas, elas vão fazer aquilo que elas estão fazendo melhor que elas podem. Então elas acham que estão fazendo algo, às vezes até bom, e às vezes intencionalmente querem fazer o ruim, mas pensando assim, não, mas isso aqui ainda tem um reflexo bom aqui, né? E tem as que já vão fazer desse outro nível de consciência, que é um nível de consciência de manipulação astuta, né? Então, eu acho que é algo ainda que não é... Por exemplo, quando a gente está em processos, nos meus clientes, a questão quando a gente está em litígio, aí fica já uma coisa muito conhecida, assim, os clientes, as pessoas por perto, é alienação parental, né? Já é uma coisa que está na boca do povo, de certa forma, aí, das pessoas que muitas vezes se inserem nesse tipo de contexto, né? Assim, às vezes uma prima, uma amiga, uma tia que está nesse tipo de situação, no processo, então as pessoas já falam sobre isso, já sabem o que é. Às vezes também recebem essas influências distorcidas de internet, que hoje tem tanto, né? Sim, ver alguém, ver um influenciador que ela gosta fazendo, defendendo. Por exemplo, ver lá um influenciador que ela gosta de política, falando que a lei de alienação parental não presta. E aí a pessoa começa a repetir aquilo. Porque eu vi que fulana falou que essa lei tem que ser revogada, ela não presta e por aí vai. Então tem esse lado também, que pela má informação hoje da internet, dessas influências de falta de conhecimento que vão vendendo também situações. Mas acontece muito. Então, como eu te falei, eu acho que a gente olha para um nível de sociedade, é algo que com certeza a gente ainda acontece muito. Tá? As pessoas não estão informadas o suficiente, nem estão buscando, eu acredito, ainda não fazer isso. Realmente são as pessoas mais esclarecidas, que tentam ali olha, ainda que, a gente também conversa com muita gente assim, ainda que hoje eu esteja com raiva desse pai, dessa mãe, com ódio, eu percebo, eu entendo que o meu filho é filho dele, é filho dela. Importantíssimo isso. Exato. E que eu preciso, pelo amor ao meu filho e pela minha vontade de que o meu filho se desenvolva da melhor forma, eu vou procurar trabalhar em mim esse sentimento de raiva, vou procurar não passar isso para a criança, vou procurar não trazer a criança para o meu lado para ser minha aliada contra o pai ou a mãe, né? E vou procurar aqui fazer pelo meu filho, por amor ao meu filho, para que ele se forme melhor. E, claro, esse é o ideal, né? Esse é o campo que a gente almeja, que é o que a gente espera que vá acontecendo com todos nós. Mas, como eu te falei, não vamos fugir da realidade, né? A gente tá aqui a realidade não é essa, né? Infelizmente. Não é essa. A gente é o ideal almejado. Mas, claro, sempre tem, né? Tem as pessoas que já têm essa lucidez. O ideal é que todos caminhem para esse lugar, né? É interessante, Daniel, isso que você colocou, por amor ao meu filho. Olha só que importante, né? Essa expressão, por amor ao meu filho, eu vou me cuidar, porque na verdade, aí já fazendo uma ponte lá com o conceito, né, que a gente vai explorar mais no outro encontro, parece que muitos desses pais, lembrando a música, são crianças como os filhos, né? Você não sabe quem é mais imaturo, o filho ou o adulto. Aí são crianças muitas vezes de cabelos brancos, né, opressidos, mas são crianças que reproduzem muitas vezes aquilo que um dia tiveram, né? Sim. E não conseguem, apesar de serem sofridos, mas não conseguem fazer o corte. Mas essa expressão que você falou, pelo amor ao meu filho, pelo amor à minha filha, né? Eu vou me cuidar para evitar de passar para ele, fazer a imagem, construir uma imagem, que é a imagem que ele vai ter do próprio pai, não que eu tenha que fazer isso. Mas como você bem falou, nós estamos assim no mundo de provas e expiações, e lembrando como Emmanuel diz, que a grande maioria aqui, a média, nós somos imaturos e ignorantes. E por sermos imaturos e ignorantes, nós realmente erramos a mão em muitas situações, né? Em muitas situações. Mas esse chamamento que você falou foi muito importante.
E, Daniela, nós já estamos assim, faltando 5 minutinhos para terminar aqui o nosso primeiro encontro. Passa muito rápido, passa muito rápido. Mas você disse assim que, em relação à percepção da lei, tem níveis diversos, né? Mas talvez a grande maioria não está atenta ainda. A importância da gente estar conversando, estar disseminando. E existe assim, Daniela, agora falando no campo até mais educacional, né? Quando a gente fala assim, até quando a gente fala da violência, né? Em relação à mulher, etc., aí tem várias discussões de já ter desde o currículo escolar fundamentos para se trabalhar a criança lá atrás, antes que se torne um adulto. Você acha que a alienação parental tem algum tipo de contribuição já disso? Está chegando, por exemplo, nas escolas, sabe? Para não ficar só fechado no mundo jurídico, para caminhar mais para a sociedade, ou isso ainda não está acontecendo? Olha, eu não sei dizer, porque eu não vivo nessa realidade educacional, não tenho filhos que vão para a escola. O que eu sei dizer, por exemplo, ainda na minha seara aí, que é a jurídica, por exemplo, que é interessante, é que a gente tem a oficina de pais em quase todos os tribunais. Olha, que legal! E a oficina de pais, ela é exatamente um lugar que ela procura, especialmente quando existe a audiência de mediação e conciliação entre os pais, na primeira fase do processo. Sempre, aqui em Goiás, por exemplo, muitas varas fazem isso como obrigatório, né? Enfim, coisa do ser humano, não era o ideal também, mas tem que ir. Aí a oficina de pais, ela acontece uma vez por mês, e normalmente a pessoa tem que ir 4 vezes na oficina de pais, pelo menos, que é justamente para esse campo educacional, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que Isso. você falar sobre isso, porque muitas vezes o educacional é isso, né? A gente expandir nossas consciências, aprender mais, ter uma visão que às vezes a gente não tinha, né, a respeito de um tema, para perceber, poxa, eu não pensava que isso poderia ser tão ruim para o desenvolvimento do meu filho. No filme A Morte Inventada, assim, muitos desses filhos, por exemplo, falam dos traumas, da dificuldade que aquilo dá, às vezes, de relacionamento amoroso, dificuldade que dá, às vezes, no campo do trabalho. E a pessoa fala assim, né? Nossa, e o ódio que ela acaba tendo pelo genitor que fez. Né? Sim. Então, na verdade, ela desenvolve uma raiva tremenda depois, porque ela passa também no processo de culpa desse genitor. E que depois a gente sabe também que pela visão aí sistêmica, a pessoa vai ter que passar e conseguir também ultrapassar essa fase, porque aquilo vai continuar também a prejudicando muito, né? Mas, de qualquer forma, é realmente muito... claro e evidente o prejuízo que se traz para a formação das pessoas, para aquele adulto depois se identificar, se tornar confiante, conseguir, né, sair bem nas áreas da vida. Então, realmente, no campo educacional, como, por exemplo, essa oficina de pais que acontece na justiça, isso acontece. E eu acredito que as escolas têm aí o seu trabalho também, né, de alguma forma, com seus psicopedagogos. Eu não sei como que isso está realmente hoje, como você falou, a nível de grade, esse tipo de coisa, né? Mas eu acredito que, como é muito comum, e essa escola sempre tem que lidar com os pais se separando, por exemplo, sempre é um momento, frequente, né, nesse universo, né? Exato, e aí a criança chega na escola e começa, às vezes, a manifestar agressividade. Uma das minhas clientes, eu tenho um caso que eu vou contar aqui, bem legal, de uma cliente que ela não tinha consciência, não, perfeito, porque é exatamente o retrato, assim, de ela ter um caso que a gente vai falar depois sobre, né, que tá até acabando o tempo, mas que ela fazia inconscientemente, ela não percebia, mas ela queria tomar a filha para si. Nós fizemos uma constelação, ela tomou consciência, e ela conversou muito comigo sobre isso, quanto aquilo foi importante para ela perceber, para ela abrir a cabeça dela e, sabe, querer ter uma outra postura. E a outra postura dela mudou completamente o caminho do processo. É um caso, assim, esse bem legal mesmo, bem emblemático do direito sistêmico em ação, né? Porque nem sempre, Bira, as pessoas estão abertas para isso. Isso é um mérito dessa minha cliente. Ela estava aberta para todo esse processo, entendeu? Então, ela é um caso emblemático da coisa fluir, da coisa funcionar de fato. Por quê? Porque ela se abriu, né? Ela se abriu no processo. E aí mudou completamente, eu conto melhor a história, né? Eu não jamais, assim, quando chegou o resultado que ela desejava antes, que era se mudar para o exterior com a criança, que o pai concordou, a gente ficou assim, meu Deus, assim, e claramente foi consequência do comportamento dela que modificou. Ela parou de querer excluir, né? Então isso mudou completamente. A pessoa sente.
E aí a filha manifestou isso na escola, começou a ter agressividade, brigar, entende? Então, é claro, a criança está ali manifestando o que ela está recebendo, né? Então, as escolas, como tem que lidar com esse tipo de situação, aí acabam chamando os pais, né? Ó, vamos conversar, sim, pai, mãe, tal, essa criança. Sei que vocês estão passando aí por um processo, então está ali, né? Mas eu não sei exatamente como que isso se dá no dia a dia das escolas. Mas você tocou num ponto aí, até no curso, né, que nós fizemos, teve um módulo, né, que foi falar sobre a questão da escola, né? Sim, a questão do sistema da escola, e aí surgiram casos parecidos que nós estamos colocando aqui para exatamente ter um outro olhar em relação a esse contexto. Mas, Daniel, nós estamos chegando então ao final do nosso primeiro encontro. Nós queremos já deixar aqui o convite para um outro encontro, onde nós vamos falar predominantemente sobre a visão sistêmica, né? Como é que é isso? Como é que é esse contexto aí na área de família? E quais são as contribuições que a questão da constelação sistêmica tem feito a nível desse espaço jurídico, que é uma área que está crescendo bastante, né? Então, eu queria aqui deixar um até logo, que você pudesse daí fazer o seu tchau, até a próxima, agradecendo esse primeiro momento e lembrando aqui, agradecendo aos internautas que possam compartilhar esse material, e nós estaremos daqui a possivelmente mais 15 dias contando com a presença da nossa Daniela. Podemos confirmar, Daniela, esse seu convite aqui, a sua presença? Pode sim, pode confirmar. Muito obrigada, viu, Birajara? Muito obrigada ao MAP e a todos vocês aí que vão nos assistir. E é isso, até breve. Muito obrigada. Tá bom, então, querido. Mais um abraço, agradecemos a todos que acompanharam aqui pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube. Agradecemos a sua contribuição e até o nosso próximo encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo. Muita luz, muita paz, paz e bem, paz.